Olá, pessoal, boa noite. Todos me ouvindo? Boa noite para todos. Sejam bem-vindos. Acho que está todo mundo me ouvindo aí, né? Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui mediando essa palestra em homenagem aí, em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, que acontece no dia 1º de setembro e que a gente está comemorando agora no dia de hoje. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, alunos, professores, pessoal que está lá na faculdade, no auditório, né, presencialmente, o pessoal que está em casa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei, no dia 1º de setembro, então, foi quando a gente teve a regulamentação aí, através da Lei Federal 9696 de 98, que foi regulamentada a nossa profissão. Então, a gente tem que comemorar muito, porque isso é muito importante para nós, para vocês, futuros profissionais, alguns de vocês já profissionais, né, de educação física, na licenciatura, e todos nós que há anos estamos vindo aqui trabalhando aí para que a nossa profissão seja reconhecida e seja reconhecida para toda a sociedade. E é isso que o professor Dr. Lucas, que é o nosso convidado de hoje, vai estar conversando com vocês daqui a pouquinho, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Bom, vou falar um pouquinho do Lucas antes de passar a palavra para ele, né? O professor Dr. Lucas Tadeu Andrade, ele tem graduação em Educação Física aqui no Unipan, né, no Centro Universitário de Patos de Minas. Ele fez a graduação em licenciatura e bacharelado em Educação Física. Ele fez a especialização em musculação e personal trainer, também aqui no Unipan, né, no Centro Universitário de Patos de Minas. E aí ele foi para o mestrado, fez mestrado em Ciências da Saúde na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia, seguiu aí já dando continuidade no doutorado dele em Ciências da Saúde também pela Universidade Federal de Uberlândia, e atualmente, não parando por aí, né, Lucas? Continua aqui no pós-doutorado em Genética e Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia. Olha o currículo até aí, me deu até falta de ar, de tanta coisa que ele já fez e ainda tem mais. E aí ele atua hoje profissionalmente como professor do ensino superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação, é personal trainer e também trabalha com consultoria esportiva online. Bom, só com esse currículo, né, a gente já pode perceber aí o que vem aí com a palestra do Lucas, tudo que ele tem para contar, para relatar para a gente aí na palestra que tem como tema o papel do profissional de educação física na sociedade atual, e eu acho que ele tem muito a acrescentar para todos nós. Tá? Então, queria te agradecer, Lucas, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu sei que, diante de tudo isso que você faz, a gente sabe o tanto que é difícil, né? Ter uma disponibilidade. Então, obrigada pelo seu carinho com a gente, com o curso, com o Unipan, né? Sempre disposto aí a estar junto com a gente, nessa parceria com a gente. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu passo a palavra para você e fica à vontade. No finalzinho aí da sua palestra, a gente vai abrir para as perguntas aí. Na verdade, pessoal, já vão deixando as perguntas no chat, que aí eu vou selecionar algumas perguntas e no final da palestra do Lucas a gente vai bater um papo aí e aí ele vai ficar mais um tempinho com a gente para ele estar respondendo algumas perguntas aí de vocês. Certinho? Então, Lucas, mais uma vez, seja bem-vindo, uma excelente palestra para você e a gente se fala daqui a pouquinho, tá bom? Muito bom, é um prazer, Luciana, estar contribuindo com a formação de futuros profissionais, principalmente no Centro Universitário de Patos de Minas, que foi onde eu me formei e cursei especialização e já estou há alguns anos, né? Com esse carinho enorme, tenho essas parcerias com a instituição. E falar do nosso dia, falar da nossa profissão é algo muito enriquecedor, porque é algo que eu tenho muito prazer em fazer.
né? Eu gosto muito da minha área de formação, não me arrependo em momento algum de ter escolhido educação física, e no meio do curso ter tido várias mudanças de linhas de trabalho, né, à medida que o curso foi decorrendo, foi mudando a minha percepção de onde atuar, né? É um prazer, sou muito grato a você, ao professor Gilson também, pelo convite, né, para poder estar aqui falando com os meninos, com os colegas de profissão também, que tem licenciados, tem professores, que foram meus professores na graduação também, que estão aí, né, para poder a gente fazer um bate-papo sobre a profissão e também falar dos novos rumos, né, com essas mudanças que nós estamos vivendo nos dias atuais, né. Eu posso abrir, Luciana? Né? Pode, fica à vontade, Lucas. Só me dá um feedback, por favor, se está ok, gente. A apresentação está ok, pessoal? Certo, muito bom. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Agradeço a apresentação da professora doutora Luciana Arantes. O que eu tenho para falar com vocês hoje é justamente o que nós temos de melhor da nossa profissão, o que nós temos de diferente da nossa profissão, porque eu acredito que eu também passei por essa dúvida quando era aluno de graduação, quando era aluno de especialização, quando eu decorri por diversas disciplinas que, à medida que o curso foi avançando, eu fui mudando a minha concepção do curso de educação física, seja licenciatura, seja bacharelado, e essas mudanças, né, eu sou grato porque nada na vida é estático, né, nós devemos estar em constante mudança, e o curso também, no decorrer da sua história, ele passou por diversas modificações, até mesmo antes de ser um curso regulamentado, a nossa profissão ser regulamentada, quando diz respeito a grande área as grandes áreas, né, porque nós podemos dizer que participamos de 3 grandes áreas, né, grande área do esporte, grande área da saúde e grande área da educação, nos reconheceu, e então a educação física em si, eu tenho um carinho enorme, justamente por essa possibilidade e essa gama de atuação em que nós podemos desenrolar nosso papel profissional, porque quando eu digo que tenho licenciatura, tenho bacharelado em educação física, eu não estou estático na área, eu tive o prazer de atuar nas 3 áreas da educação física, digamos, né, as 3 grandes áreas da educação física, no esporte, na saúde e na educação, seja ela a educação básica, a educação superior até hoje. E eu tive experiências excelentes em todas as áreas, ainda continuo tendo, porque quando falarmos em educação física, estamos falando de uma profissão que, de certa forma, ela educa o sujeito, né, para diversas situações, ela fortalece a mente, porque dentro da educação física você é desafiado enquanto profissional, e também você desafia o indivíduo a ele se tornar uma pessoa melhor. Tanto é que, deixa eu só colocar o laser aqui, para ficar mais fácil vocês visualizarem. Bom, tanto é, pessoal, que essa frase aqui, ó, eu não me lembro a universidade lá do Canadá, quando eu cursava doutorado, no segundo ano de doutorado, eu tive o prazer de conhecer um professor do doutorado, que ele estava fazendo pós-doutorado no Canadá. E ele, em conversas nossas, via mensagem e tal, e ele pegou e me disse que a gente tem que ser o que o mundo precisa, justamente era o lema da instituição que ele estava cursando o pós-doutorado no Canadá. E, de fato, eu abracei esse lema, seja o que o mundo precisa, por quê? Porque seja qual for a área que nós estivermos atuando, seja educação, seja saúde, seja esporte, as pessoas sempre vão esperar algo de nós. Sempre vão esperar que nós consigamos dar o nosso melhor, porque, na verdade, isso é uma função básica de qualquer profissional, de qualquer pessoa, quando ele se entrega de fato ao processo. E se entregar ao processo é você estar 100% presente naquele momento.
é você estar 100% dedicando para poder ser o que o mundo, quando eu falo mundo, eu vou um pouco mais específico, o que aquela pessoa necessita naquele momento. Às vezes, na escola, vocês vão deparar com crianças que não têm condições de estar tendo as necessidades básicas, né? Alimentação, higiene pessoal, e às vezes ela quer ouvir, né? Ser ouvida. E na grande área de ciências da saúde, tem umas divisões específicas, nós vamos ser um pouquinho mais amplo nesse momento, porque as pessoas às vezes nos buscam visando a atenção, ser acolhidas, né? E ser acolhido quer dizer o quê? Quer dizer você se colocar no lugar do outro. E muitas das vezes, quando nós, profissionais de educação física, nos colocamos no lugar do outro, a gente entende o sujeito como um todo. E entender o sujeito como um todo é o quê? É você observar o quê? O que a pessoa mais necessita naquele momento. Então, a nossa profissão, né, para a gente dar um norte, antes dela ser licenciatura, né, que era a formação básica, ela, em 87, né, o Ministério da Educação, ela reconhece a formação dos profissionais de educação física, que ela será feita em curso de graduação e dará o título de bacharel ou licenciado em educação física, né? Isso já em 87. E quando a profissão avança, nesse sentido de ser uma profissão que tem aspectos relacionados a duas áreas de formação, isso gera uma situação na qual, de certa forma, um conflito. Porque quando falamos em licenciado, nós estamos falando de indivíduo que vai atuar especificamente na área da educação, em diversas as áreas de formação, desde a educação básica até a educação superior. E o indivíduo bacharel, ele terá um leque maior de atuação dentro do esporte, dentro do treinamento, dentro da fisiologia, dentro de clubes, né? Dentro de academias, dentro de clínicas, agora dentro de hospitais, mais recentemente. E essa formação, eu falo sempre, eu também trabalho em graduação, eu digo sempre aos meus alunos, atuem, façam o possível para ter as duas formações. Se não me engano, vai ter uma modificação futuramente nessa questão de licenciado e bacharel, mas é coisas para daqui a alguns anos, né, ou anos, se não me engano. E essa formação genérica, né, nos dá condições de quê? De assistir a pessoa de forma íntegra, né? E a coisa mais importante que eu falo dentro da minha profissão, a escolha mais importante, foi dar continuidade, cursar a licenciatura na época, né? Isso há 13, se não me engano, a falha melhor, 14 anos atrás, se não me engano, e depois cursar o bacharelado em educação física, porque, de certa forma, o que me possibilitou a ter condições legais, porque eu digo legais, porque se eu tivesse apenas cursado o bacharel, eu não poderia atuar na área da licenciatura, ou vice-versa. Se eu tivesse cursado apenas a licenciatura, eu não poderia atuar na área do bacharel. Então, essas duas formações são importantes para que nós possamos ter uma formação integral e também consigamos, né, ser o que as pessoas necessitam de fato. E aí, meus amigos, quando fala em regulamentação da profissão, isso ocorre um pouco mais à frente, né? Por uma lei, né? Até a professora Luciana citou ela, a Lei 9696 de 1º de setembro, né? Que regulamenta, né, a nossa profissão, cria o sistema CREF-CONFEF, né? Que, de certa forma, ela atua com o intuito de nos tornarmos uma profissão regulamentada, com um código de ética, e esse código de ética tem direitos e deveres, né, como qualquer outra profissão regulamentada, e nós temos funções em relação a isso, também caso não consigamos atingir essas funções, essas atribuições, vamos ser penalizados também, como qualquer outra profissão. Então, o Código de Ética, ele vai com um conjunto de normas que nos dá direito a atuar em diversas áreas, algumas áreas foram acrescentadas nos últimos meses, né? Outras áreas gera, de certa forma, até um conflito de atuação com outras formações, mas isso é algo
que é limiar da profissão, e esse conflito é algo que é resolvido conforme o que nós estudamos e as outras profissões vão estudar. Porém, pessoal, essa regulamentação que foi realizada por essa lei, e o Conselho Federal de Educação Física criado, ele nos deu uma maior segurança no intuito de fortalecimento da profissão. Eu digo porque eu sou registrado no Conselho, é necessário que vocês sejam registrados, porque isso fortalece cada vez a nossa profissão para cada vez sermos mais fortes. Fortes no sentido de que sejamos mais reconhecidos. Quando eu falo em reconhecimento, não basta apenas levantar a bandeira da profissão, eu sou profissional de educação física. É a atualização constante para que possamos ter o quê? Agregar valor. Quando eu falo agregar valor, esse agregar valor seria dar uma assistência adequada conforme as condições da pessoa, o que ela necessita. Porque uma coisa que é importante é nós sabermos que a profissão, o objetivo, não é o seu objetivo enquanto profissional, é o objetivo do sujeito assistido, seja ele na escola, seja ele na academia, seja ele na clínica, nós vamos falar daqui a pouco, seja ele na sala de musculação, seja ele no hospital. Então, por isso que é importante essa formação genérica, para que consigamos o quê? Dar uma assistência generalista para o indivíduo. E um pouco mais à frente, pessoal, isso já em 97, na verdade até antes da regulamentação da profissão, o que pouco é discutido, porque fala-se muito, profissional da área da saúde, mas de fato as pessoas atuam na área da saúde, alguns sim, outros não. Mas esse reconhecimento foi por meio de uma legislação específica. Para quem não conhece, o Conselho Nacional de Saúde, ele adota medidas relacionadas a diversas profissões, seja enfermagem, fisioterapia, nutrição, medicina, e o Conselho Nacional de Saúde, ele de fato, em 97, até mesmo antes da profissão ser regulamentada, ele reconhece o profissional de educação física como um agente da saúde, um atuante da área da saúde. Porque, de fato, com esse desenrolar da profissão, que vocês vão ver ao longo da apresentação, vocês vão notar o quê? Que a profissão oferece algo mais além de a área do esporte, a área da academia em si, de musculação, que eu digo, né? Porque é mais complexo realizar uma prescrição de exercício do que a gente simplesmente encontra, né, uma planilha de treinos que, de certa forma, não é individual, e o treino tem que ser individual, conforme as especificidades da pessoa. E no decorrer da minha profissão, eu pude notar isso, porque eu atuei dentro da Secretaria de Saúde um período, em programas de promoção de saúde durante um período, e pude notar as especificidades do sujeito, porque lá na frente, quando a gente fala de grupos de educação em saúde, é muito comum você se deparar, quando você atua na atenção básica, com a idosa hipertensa, diabética, cardiopata, e do outro lado tem um idosinho também, um senhor, com alteração do perfil lipídico e algum desvio osteomioarticular, alguma lesão osteomioarticular, e de fato a gente não sabe reconhecer, analisar o prontuário. E, na verdade, essa análise tem que acontecer, por quê? Para, de fato, que sejamos reconhecidos como profissionais de saúde, a gente tem que saber ler um prontuário e verificar aquela condição de saúde do indivíduo para realizar a prescrição ideal para atuar na recuperação e evolução da saúde do sujeito. Então, isso em 97 regulamenta, reconhece, de fato, o papel do profissional de educação física, porque grande parte das doenças crônicas degenerativas, elas têm um papel importante, um aspecto muito importante de recuperação em função do exercício físico, que é a grande especialidade nossa, seja ele, porque é muito interessante, porque nós não entendemos, às vezes passa despercebido, que o papel do exercício físico
ele vai um pouco além, porque nós temos, dentro da escola, né, o esporte educacional, que visa o aprendizado de diversas condicionantes relacionadas à educação esportiva. Só que, de certa forma, se você for olhar um pouco mais a fundo, mesmo sendo esporte educacional, você tem um caráter relacionado ao exercício físico, que é a nossa alma enquanto profissional, a prescrição do exercício físico. É inerente à nossa profissão. Então, e isso lá em 2006, foi criada a política de promoção da saúde, né? Que ela fala justamente essa importância, gente. A relevância do exercício físico para a prevenção e promoção da saúde. Mas o que é interessante na política de promoção de saúde é que nós observamos o quê? Promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis, com ênfase no estímulo da alimentação saudável, atividade física, comportamentos seguros e combate ao tabagismo. Quando falamos em promoção de saúde, levando em consideração esses aspectos aqui, que é algo relacionado à nossa profissão, nós podemos observar o quê? Dentro da atenção básica. O pilar nosso dentro da atenção básica, eu falo por experiência quando eu atuava na atenção básica, são os grupos de educação e saúde. Por exemplo, temos o grupo de caminhada. Hoje eu não sei falar porque eu estou um bom tempo fora da atenção básica, mas há 7 anos, 8 anos, se não me engano, quando eu atuei na atenção básica, principalmente na coordenação de promoção de saúde, e saúde do idoso na época, existiam os grupos de educação e saúde, que, de certa forma, eles tinham esses pilares, né? Estilos de vida saudáveis, o estímulo à alimentação saudável e atividade física, seja ela em qualquer aspecto. Por que falar em atividade física e não exercício físico? Porque os grupos de educação e saúde, eles estimulam justamente a adoção de hábitos saudáveis, que não é específico de uma prescrição individual. Por quê? Isso, de certa forma, para diminuir o quê? O comportamento sedentário. E esse comportamento sedentário é muito comum e está cada vez mais dentro dos lares, das famílias. Por quê? Todo mundo sabe, é fato que nós estamos passando por uma situação em que agora está um pouco melhor, mas no início do ano passado, março do ano passado, as coisas estavam piores nesse sentido. E, de certa forma, um dos nossos ambientes de trabalho, digamos, grande parte deles, porque as escolas também foram fechadas, as academias também foram fechadas, e isso, de certa forma, contribuiu de forma significativa para o aumento do comportamento sedentário. E esse aumento do comportamento sedentário reflete nas doenças crônicas, e isso é um pilar da política nacional de promoção de saúde. A adoção de hábitos saudáveis, né, com o intuito de reduzir as doenças crônicas. Então, pessoal, quando fala-se em profissional de saúde, educação física, profissional de saúde, a gente tem que ter um olhar mais genérico. Por quê? Porque promover saúde vai um pouco além justamente do ambiente apenas da atenção básica, porque você promove saúde onde? Na escola. Promove saúde onde? Na academia. Você promove saúde na rede social, porque cada vez mais nós estamos trabalhando com redes sociais. Hoje, basicamente, com o meu trabalho online, eu tenho alcançado de forma significativa algumas pessoas com o intuito de prescrição de treino online, que é uma vertente que está crescendo, e eu acredito que é uma tendência que vai crescer cada vez mais nos dias atuais. E isso vai ser uma realidade comum, mais para vocês do que para mim, que vocês ainda estão em curso. Daqui 2, 3 anos vai mudar bastante esse pilar, a prescrição do treinamento online. E já em 2008, gente, para quem não conhece, né, cria o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Esse NASF, gente, para quem não conhece, ele, de certa forma, ele deu, junto com a política de promoção de saúde, que incentivava a prática de hábitos saudáveis, redução do comportamento sedentário, ele foi o pontapé inicial para a nossa profissão entrar na grande área da saúde. Por quê? O NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, é uma equipe. Ele é constituído por uma equipe multiprofissional,
que nela possui psicólogo, fisioterapeuta, e em alguns casos, dependendo da modalidade, terapeuta ocupacional, médico geriatra, dependendo da modalidade. Mas falando da nossa realidade de Patos de Minas e região, nós temos psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e profissional de educação física. Então, o NASF, de certa forma, ele deu um pontapé para a nossa profissão atuar dentro da saúde. E já a portaria 183, ela fala justamente de alguns programas específicos, que cada vez mais valorizou a nossa profissão nessa área. Por quê? Porque, mais especificamente, gente, o ponto 6, Programa Academia da Saúde. O que é a Academia da Saúde? Vocês vão notar aquelas academias ao ar livre, mas é um pouco além daquela academia ao ar livre. A Academia da Saúde tem um aspecto mais amplo. Por quê? Ela é implantada com territórios, e esses territórios são de acordo com a necessidade da saúde da população. Então, tem alguns pilares, que isso tem a ver com o quê? Com a atuação multiprofissional e interdisciplinar do NASF, que atua numa ação de referência e contra-referência. O que seria isso? O médico do posto da unidade de saúde, ele avalia o indivíduo, passa as orientações na sua área específica, né? E verifica a necessidade desse indivíduo realizar exercício físico. Ele é encaminhado para o profissional de saúde, de educação física. Aí, dependendo das condições, ele realiza a avaliação física, né? Sendo idoso, a avaliação multidimensional do idoso, indivíduo jovem, a avaliação física padrão, enfim. E nesse decorrer do processo, esse indivíduo tem que evoluir. De alguma forma, ele tem que evoluir. E quando ele evolui, nós atuamos naquele papel de contra-referência, dar o feedback para a unidade de saúde. Aquele indivíduo evoluiu por A, por mais B, por algum ponto específico. Então, esse trabalho multidisciplinar tem um pilar. A referência, que é a unidade de saúde, que encaminha esse indivíduo, e a contra-referência, que é um retorno dado por nós e para os demais profissionais que vão atuar na Academia da Saúde. E as abordagens coletivas seriam uma forma que é encontrada para tentar criar grupos com características mais homogêneas. Porque é difícil, nós sabemos que, à medida que o indivíduo envelhece, diversas condições de saúde vão aparecendo com o processo de envelhecimento. E essas condições de saúde que aparecem com o envelhecimento são muito específicas conforme gênero, né, conforme idade, e existem diferenças entre um idoso de 60, um idoso de 70, um de 80 e um de 100 anos. Então, essas abordagens coletivas têm um intuito de quê? De tentar diminuir o quê? As diferenças. O indivíduo ele é triado conforme as condições de saúde mais homogêneas para criar grupos coletivos. Estudo de caso, que eu acredito que vocês já estão acostumados com isso. O estudo de caso é algo que é feito com o intuito de você avaliar o indivíduo como um todo. E nesse caso, você avalia com a equipe a melhor conduta terapêutica para a evolução do indivíduo. E as abordagens individuais, que eu acredito que é a abordagem mais efetiva, que você acompanha esse indivíduo de forma individual conforme as especificidades do sujeito. E o grupo de apoio e gestão do polo, esse grupo de apoio é realizado justamente junto com a unidade de saúde e a atenção básica. Então, esse grupo de apoio de gestão seria justamente para tentar resolver as questões que não são resolutivas pela equipe. E a mobilização da comunidade, eu acredito que isso é muito importante, porque, e ainda acho falho no Brasil, porque no Brasil, a gente percebe que quando a população tem um problema, eles vão até a prefeitura para resolver. E o Programa Saúde da Família, ele dá um indicador de que as pessoas têm que ser mais autônomas. Tem que ser mais autônomas no sentido de quê? De que se há um problema, não podemos esperar o poder público para resolver. E a mobilização da comunidade tem esse papel de ter resolução de condições básicas pela própria comunidade. Que aí entra o papel, por isso que o Programa Saúde da Família, ele entra dentro da casa das pessoas
e daquela região específica por meio do agente comunitário de saúde. A agenda de atividades, né? Por exemplo, as atividades coletivas, individuais, são agendadas conforme as necessidades da equipe. E planejamento das ações de forma compartilhada. O que seria isso? Todas as ações que são implantadas dentro da academia ao ar livre, da academia da saúde, junto com o núcleo de apoio da saúde da família, o NASF, são compartilhadas com a agenda da equipe de saúde da família, porque ambas as agendas têm que andar juntas, porque caso elas não consigam estar alinhadas, vai ter algum problema, um problema no sentido de demanda, desencontro, desinformação, principalmente da população, e articulação intra- e intersetoriais. O que seriam essas articulações intra- e intersetoriais? Temos diversos setores dentro da área da saúde, por exemplo, temos o setor de promoção da saúde, setor de saúde da mulher, setor de saúde do homem, o CAPS, álcool e drogas, né, enfim. E essas ações são feitas em conjunto porque a população que vai para o álcool e drogas é a mesma população que vai ser assistida no PSF, no Programa de Saúde da Família. A população que vai para o Programa de Saúde da Mulher é a mesma população. Então, essa articulação é muito importante porque ambas as equipes vão falar a mesma língua. E reuniões de equipe com educação permanente, essa educação permanente de certa forma, tem um papel de estar com capacitação em diversos temas, dentro da gestão da saúde da família também, mas não só da saúde da família, com atualizações constantes. E, por fim, a educação em saúde. Essa educação em saúde é a forma preventiva, porque a bandeira do Programa Saúde da Família é você trabalhar com o intuito de educar as pessoas, porque a partir do momento que a medicina deixou de ser curativa, ela passou a ser preventiva, o maior papel do profissional é atuar com a educação em saúde, porque quando você educa o indivíduo quanto às suas condições de saúde, quanto às suas responsabilidades enquanto à sua saúde, os índices de doenças crônicas com certeza vão diminuir, índices de internação vão diminuir, porque cada pessoa é responsável pelos seus atos. E aí, pessoal, no ano passado, no ano de 2020, recentemente, para quem não conhece, né, o Ministério do Trabalho tem uma classificação. Ela chama-se Classificação Brasileira de Ocupações. E toda profissão regulamentada, ela possui um chamado CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. E aí, nesse momento, o nosso CBO foi, de certa forma, consolidado dentro da área da saúde. Então, aqui, desde 97, quando fomos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, em 2008, pela portaria que regulamentou os núcleos de apoio da saúde da família, o NASF, e depois, em 2013, um código provisório. Esse provisório, pessoal, ele era utilizado, para quem não conhece, toda a equipe de saúde da família, toda unidade de saúde, ela tem que lançar uma produção mensal. Essa produção é o número de atendimentos. Que cada profissional realizou ao longo do seu dia, ao longo do seu mês. E esse código provisório era um código provisório para a nossa profissão, porque o profissional de educação física, ele realizava grupo de caminhada, grupo de coluna, grupo de educação em saúde, avaliação física, atendimento individual, e essa produção tinha que ser informada para o Ministério da Saúde com o intuito de quê? De contabilizar o número de procedimentos para vir no recurso federal. E isso, até então, era um dado provisório, né? E em 2013, esse código foi reafirmado pela implantação da Academia da Saúde, e já em 2013 também pela Lei 12.864, que incluiu a atividade física como fator determinante do condicionamento de saúde. E, por fim, no ano passado, o Ministério do Trabalho, ele, de certa forma, ele reconhece o nosso código oficial como profissional de educação, da área da saúde. Então, essa evolução aqui, pessoal, foi muito importante, porque o que nós conseguimos entender com isso? Que nós deixamos, de certa forma, nós sempre fomos, só que
houve um maior reconhecimento a partir dessas informações. Atuantes na área da saúde. O simples fato de você estar na academia de musculação não quer dizer que você é um profissional de saúde, porque temos várias vertentes. Tem a vertente voltada para a estética, apesar que, quando você atua na estética, você está promovendo saúde dependendo do que a pessoa busca, mas, com essas informações, nós passamos a ter um maior reconhecimento nessa área. E o marco mais importante que eu falo para a nossa profissão, apesar de que alguns já vinham trabalhando, por exemplo, a Luciana, que se formou na UFO, né? Ela também vai falar, a gente pode até discutir depois sobre esse assunto, a atuação do profissional de educação física no ambiente hospitalar. Até porque, pessoal, exemplo, no Hospital das Clínicas tem a ala de cirurgia bariátrica, e lá naquela época, já estamos em 2021, em 2016, eu me lembro, eu fiz um mestrado no setor de geriatria lá na UFO, e lá eu trabalhava com idosos, né? Eu fazia avaliação do estado nutricional de idosos. E eu lembro meu orientador, que era geriatra, relatar que tinha concurso público para profissional de educação física, se não me engano, processo seletivo dentro do ambiente hospitalar para atuar com bariatria. Então, naquela época eu já vinha atuando, alguns profissionais já atuavam em algumas clínicas de fisioterapia, em conjunto, já existia, por exemplo, em São Paulo, em Cor, e outros centros, a atuação de profissional, mas faltava algo importante, né? Essa regulamentação. Por quê? E a resolução 391, de 26 de agosto de 2020, está fresquinha, né, gente? Ela, de certa forma, reconhece, é uma vitória para a nossa profissão. Por quê? O que quer dizer? Eu posso trabalhar no hospital, mas não é simplesmente levantar a bandeira e falar assim, olha, agora eu vou trabalhar no hospital. Não é simplesmente isso, tem muita coisa envolvida nisso. Primeiro, se não me engano, a professora Luciana é professora de fisiopatologia e fisiologia do exercício, se não me engano também. Eu também trabalho nessas áreas, a gente vai falar muito bem sobre isso, por quê? Porque não é simplesmente você entender de adaptação cardiovascular, é você entender de fisiopatologia, é entender de doença, porque cada doença necessita de uma conduta específica, é você entender, avaliar, pegar um prontuário de um paciente lá dentro do hospital e saber qual conduta você vai atuar para realizar a prescrição do exercício. Então, essa orientação de sessões de exercícios físicos dentro do ambiente hospitalar e tratamento de doenças não é simplesmente realizar uma prescrição 3 de 10, 3 de 15, é você saber que aquela intensidade do treinamento pode ser alterada em função do medicamento, do beta-bloqueador que ele utiliza. Ou até mesmo da ação da insulina que aquele diabético utiliza, você não pode usar uma intensidade XY. Então, vai além de você simplesmente prescrever treino dentro do ambiente hospitalar. É pegar um prontuário, estudar o prontuário, estudar o caso do paciente e prescrever a melhor conduta com o intuito de atuar na recuperação. Por exemplo, outras situações, não só ambiente hospitalar. Com essa resolução nos abriu a porta, é atuar dentro de clínicas. Inclusive, hoje, por exemplo, para quem conhece, aqui em Patos tem uma clínica multiprofissional, no qual eu atuo, que é uma clínica que tem médico, fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física, que abre as portas para você, enquanto profissional, trabalhar na grande área da saúde. E outro detalhe, né? Os planos de saúde, né? Até então não existiam programas de exercício físico para pessoas que eram assistidas por planos de saúde. Hoje os planos de saúde contratam um profissional e direcionam para grupos de pessoas que são assistidos por um plano de saúde para realizarem o quê? O seu exercício dentro da unidade de saúde particular. Então, isso é um leque que abre para a nossa profissão, trabalhar no intra-hospitalar, que é lá dentro do hospital, e no extra-hospitalar, que são clínicas, e também, de certa forma, tanto na atenção primária, atenção secundária e terciária, por exemplo, de média complexidade e alta complexidade, desde que nós consigamos
entender as especificidades de cada sujeito. Por isso que eu falo da importância de algumas disciplinas para a nossa profissão. Fisiologia humana, fisiologia do exercício, medidas de avaliação, treinamento esportivo, fisiopatologia, anatomia. Elas são disciplinas pilares para diversas as áreas de formação. Então, para nós, cada vez mais elas são importantes, porque não é simplesmente nós falarmos, levantar a bandeira, eu sou profissional de saúde. Mas e aí? De fato, você está preparado para atuar na área da saúde? Eu digo que quase nem sempre estamos, mas o grande detalhe é o quanto você está disposto para poder se dedicar a esse processo, para poder ter condições de assistir as pessoas que são necessitadas com esse objetivo. Então, o que o CREF quer dizer com isso, né? Quando falamos em o que o CREF diz, não é aconselhável utilizar a expressão educador físico, tá, gente? Então, assim, até porque a nossa profissão foi regulamentada como profissional de educação física. Ninguém educa o físico, tá? Então, na legislação do Ministério da Educação, essa é uma briga eterna que eu tenho. Eu não posso ouvir educador físico. No Código de Ética de Ocupação, no Código Brasileiro de Ocupações e nas publicações do Conselho Federal de Educação Física e nas demais publicações oficiais como leis, decretos, resoluções e portarias, a gente utiliza a expressão educador físico, é um neologismo errôneo e deve ser evitado. Então, nós somos profissionais de educação física. Mas aí, pessoal, a pergunta é, né, na pandemia, sabendo disso tudo, onde nós podemos atuar? Hospital, escola, chega um novo paradigma para nós. O que eu devo fazer para poder me sustentar enquanto profissional de educação física? Essa é uma incógnita para muitos, né? Eu me reinventei na pandemia, por quê? Vou falar uma experiência própria, porque eu também sou profissional na área de educação superior. Atuo na graduação e nível especialização. Só que no nível de assistência como personal, o que aconteceu comigo? Eu falo por experiência própria, por quê? Veio a pandemia. Me lembro que no dia 14, né, de março, foi o último dia mais tranquilo em relação à academia, porque eu lembro que eu estava preparando, fiz uma luta de kickboxing no sábado, voltei de Uberlândia, beleza e tal. No meio da semana, decreto, tudo fechado. Eu fiquei pensando, gente do céu, como é que vai ser agora para frente? E a pandemia, os casos aumentando, enfim. Aí, por fim, vieram algumas regulamentações, como atuarmos, né, de forma ao ar livre, com todas as medidas de segurança, enfim. Mas aí, pessoal, eu fiquei pensando, como que eu posso atuar, ajudar pessoas também, porque essa é uma função nossa, e continuar trabalhando como personal, mesmo estando dentro de casa. Aí veio um papel importante. A minha especialidade, exercício físico, ciência, porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar, e o marketing digital. Mas o que tem a ver marketing digital com diversas áreas? Porque, pessoal, eu falo, todo profissional, seja da área da saúde, diversas áreas, enfermagem, nutrição, vocês podem notar que os profissionais médicos hoje estão cada vez mais, tá, aparecendo em redes sociais. Profissionais que vocês conheciam de nome apenas na relação de profissionais lá do hospital, hoje você abre o Instagram e está lá, falando no Instagram, falando de doença no Instagram, falando de conduta no Instagram. Por quê? Porque eles perceberam também que eles necessitam de ser lembrados. Quem não é visto, não é lembrado, gente. Isso é a regra máxima para nós. Só que, o que nós temos que entender? Não podemos ser simplesmente replicadores de informação. Temos que ter um senso crítico em diversas as áreas. Temos que entender que o exercício físico é uma conduta específica, de certa forma pode ser adotada de forma genérica, mas toda a fundamentação é com base na ciência. E aí o marketing digital vem para justamente sanar alguns problemas em relação a isso. Porque por mais que vocês, eu contei um pouco da história da pandemia, por quê? Por mais que vocês tenham um limite de horas para atender pessoas, você vai chegar a um limite em que você não consegue atender mais ninguém. Hoje eu não consigo atender mais ninguém enquanto personal. Porque eu tenho que ter tempo para a família,
tem que ter tempo para estudar, porque é importante, porque o curso é pós-doutorado, e tem que ter tempo para trabalhar na faculdade também, para estudar e preparar as minhas aulas da graduação. E como que eu posso fazer isso? Atingir mais pessoas, escalar o meu trabalho. A única ferramenta que está aqui transmitindo no Instagram, que pode me ajudar, é o Instagram, hoje em dia. E a principal, hoje em dia, é o Instagram. E o marketing digital, de certa forma, mostra isso. Por quê? O que é o avatar? É uma representação descritiva do seu cliente ideal. Aí nós voltamos no começo da nossa aula de hoje. Por quê? Porque nós podemos atuar em diversas áreas, seja ela grupos especiais, né, atletas, estética, enfim. E a partir desse ponto, o que nós entendemos? Que nós vamos definir qual que é a pessoa em que vamos focar dentro das redes sociais. Por quê? Não digo focar, digo, de certa forma, resolver o problema. Aí volta na disciplina medidas e avaliação. Porque a primeira coisa que você tem que saber é gênero da pessoa, né, o sexo da pessoa, faixa etária, condições de saúde. O que são condições de saúde? Se é hipertenso, diabético, enfim. Aí entra num ponto importante. Você saber qual que são os sonhos e os medos da pessoa. Por quê? Porque com essa informação, pessoal, você, além das condições de saúde, enfim, dentro do marketing digital, você consegue entender a pessoa como um todo. Porque a pessoa não é só o físico, é a mente também. Tá? E se é a mente, a pessoa vai ser cheia de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São formas de pensamento que você tem sobre você mesmo e de certa forma, esse pensamento impede que você evolua, produza. Então, você começa a entender quais são as preocupações da pessoa, quais são as dificuldades, quais são as dúvidas, se ela tem clareza sobre o processo. Muitas das vezes, as pessoas vão te procurar enquanto personal trainer e ela não sabe o que quer. Ela não sabe o que é da vida. Ela não sabe se realmente treinar, se entregar ao processo. Porque, como eu disse no começo da aula de hoje, todas as pessoas, para realizar um objetivo, buscar um objetivo, elas têm que se entregar ao processo, estar 100% presente. E o que é mais importante destacar na pessoa, no avatar? Então, são respostas preliminares que vocês vão ter para poder entender a pessoa como um todo. E dentro da educação física, em diversas as formas, definir o quê? Uma oferta. O que você vai oferecer para a pessoa? E o que você oferece à pessoa? Primeiro, uma transformação. E se você oferece a transformação, você vai ter produtos. Dentro da internet, que seria o nosso novo paradigma, você vai ter produtos, aulas gravadas, transcrições, mapas mentais, MP3, comunidade no Facebook, enfim. Tudo isso que é discutido dentro do marketing digital, você entende justamente no sentido de que pessoas acompanham pessoas. Hoje, quando se fala em boca a boca, ele acontece. Mas quando você se mostra no sentido do que você é de fato na rede social, ou simplesmente no seu Instagram, né, que é a rede social, enfim, ou qual que é a sua essência, as pessoas vão te seguir, tá? E aí, pessoal, você definiu produtos, vai definir o que vai entregar para essa pessoa, dentro da área específica, os preços que você vai definir, se vai ter algum bônus, algum produto além para oferecer, e o que você vai entregar, de fato, quais são as garantias que você vai oferecer, enfim. Então, não sei se vocês perceberam que a profissão caminhou lá no início, simplesmente no intuito de uma profissão que tinha uma divisão, em que ela atuava ou na educação, ou na área do bacharelado. Aí tem as áreas do esporte, áreas do rendimento, áreas da saúde, áreas da estética, área da educação. Mas só que as tecnologias que surgiram nos últimos anos e foram reforçadas com a pandemia, vocês são prova porque vocês estão tendo aulas híbridas, o ano passado aulas remotas, e surgiram diversas dificuldades no processo, eu acredito, e como toda outra profissão também, nós tivemos que nos reinventar. Cada vez mais tivemos que nos reinventar. Existe aquela história, né, não sei se alguém já ouviu alguma vez, que nunca devemos deixar nossos ovos em uma cesta só. Devemos distribuí-los em várias cestas. Então,
Se você atua na academia presencial, por que não você atingir mais pessoas por meio digital, que é o futuro? Então, como chegar no cliente por meio do digital? Como que nós vamos chegar nas pessoas por meio digital? Existe uma coisa chamada gatilhos mentais. O primeiro deles, autoridade. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês vão no consultório médico, chega um médico mais velho, um médico mais jovem, de certa forma vocês valorizam aquele médico mais velho, por quê? Ele tem uma certa experiência. A experiência em si, ela causa essa certa segurança para você enquanto paciente, diferente de um médico recém-formado. Mas e aí? Estou me formando agora enquanto profissional de educação física. Como que eu vou transparecer a autoridade? Estudando. Né? Como que você estuda? Lendo artigo, lendo livro, estudando de fato. Eu me lembro quando eu estudava na graduação, esse é um hábito que eu tenho até hoje. Né? Até hoje tem esse hábito. Hoje mudou um pouco. Eu gravo as minhas aulas em MP3 ou em MP4. Enquanto eu vou trabalhar, coloco no carro, estou ouvindo. Eu chegava da faculdade, na época da graduação, eu lembro que eu morava quem é de Patos vai saber muito bem, eu morava no bairro Lagoa Grande. Então eu ia de bike para a faculdade, e chegava de casa, tinha as apostilas, né, as impressas, né, os livros, às vezes pegava da minha namorada, que hoje é minha esposa, a Carla, para poder estudar. Então eu chegava, estudava o conteúdo da aula do dia, para poder reafirmar o que o professor falou, explicou durante a aula. Então, você consegue adquirir autoridade numa área específica estudando. Eu lembro de uma professora que falava que deveríamos ter horas, né? Horas sentadas na cadeira. Né? Então, fazer palestras no mercado de trabalho sobre atuação, escrever artigos, livros, gravar vídeos. E como que nós vamos conseguir isso hoje? Né? Atingir várias pessoas no Instagram. Estou fazendo simultâneo com vocês aqui no YouTube do curso de Educação Física e também no Instagram. Você gravar vídeos, escrever artigos, livros, enfim. Quanto mais você aparecer, mais você vai ser lembrado. Então, como eu falei com vocês, se você não é visto, você não é lembrado. Então, para você atingir mais pessoas, você deve o quê? Deve, de fato, produzir conteúdo. E prova social, que confunde com comunidade. Como eu falei, nós somos seres sociais, né? Ou seja, nós gostamos de estar do lado do outro. Tanto é que o grande problema que nós estamos tendo hoje é ficar afastado das pessoas que gostamos, né? Por meio da função da pandemia. E a tendência nossa é seguir a grande maioria, né? Se vocês vão falar muito bem. Se você passa na porta de um restaurante e está vazio, você para o carro ou a moto para entrar? Não. Mas você vira a esquina, vira do outro lado, está outro restaurante, está lotado. Com certeza você vai parar o seu carro, a sua moto e entrar. A mesma coisa é quando você mostra comunidade. Tá? Você faz um post, né, no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, e faz uma chamada para ação. O que seria? Por favor, comente, encaminhe esse vídeo para vários amigos, familiares, enfim. Isso, de certa forma, aumenta o seu engajamento. E é prova social de que várias pessoas estão seguindo o seu trabalho. Então, não sei se vocês perceberam que a nossa profissão, tendo esses vieses, essas diversas áreas de atuação, ela cada vez mais vai estar no digital. E antecipação, o que é isso? Vocês assistem filmes, né? Quem não assistiu um trailer de um filme? São pequenos vídeos, né? Que vocês vão fazer hacks, né? Chamado de hacks, e postar com parte do conteúdo que você vai postar daqui a algumas semanas. Mas aí, isso fala de lançamento no digital. Essa seria outra aula que eu poderia dar para vocês, uma aula mais extensa, né? Mas, quando falamos de antecipação, eu estou falando de partes. Você não entrega todo o conteúdo para a pessoa de imediato. Não entrega o trabalho porque ela vai tender a buscar mais. E outro ponto, quando falamos de escassez, estamos falando de falta, né? Tudo que é raro vale mais, né? E geralmente, de fato, quando eu falo para os meus clientes, gente, eu não tenho mais horário, aí que aparece mais gente. O que acontece? Quando você é um profissional escasso na área, você cada vez mais é procurado por outras pessoas, mas escassez de verdade, tá, gente? Tem algumas formas de fazer escassez, por exemplo, limitar o número de consultorias online que vocês vão
vender no lançamento, limitar o horário de atendimento de vocês. Por exemplo, de 6 da manhã às 7 da noite. Isso é escassez. Né? Então, tudo que é raro é mais buscado. Então, enquanto durar o estoque, somente essa semana, vagas limitadas. Então, pessoal, eu quis mostrar para vocês de forma genérica, né, o que nós podemos fazer, o que é possível ser feito dentro da educação física nos dias atuais. E tendo essa vertente em que nós cada vez mais somos seres digitais, dentro da educação física, temos diversas tecnologias, né, uma delas, temos ferramentas para, até mesmo dentro do próprio smartphone, monitorar a frequência cardíaca-alvo de diversos indivíduos durante a prescrição. Então, cada vez mais nós nos tornamos seres digitais. E dentro da nossa profissão, que ela evoluiu ao longo do tempo, de forma significativa, com o intuito de que nós possamos ser o que as pessoas precisam. As pessoas precisam de pessoas. Por isso que é importante nós cada vez mais sermos quem nós somos no meio digital. Por quê? Porque por mais que as pessoas estão com o telefone em mãos, consumindo seu conteúdo e cada vez mais buscando o seu trabalho, eles vão contratar você não pela publicação, mas pelo que você é, pela pessoa que você é, tá? E pelo profissional que você é. Então, pessoal, a ideia que eu tinha hoje para falar com vocês era justamente esse aspecto relacionado à diversidade da nossa profissão que nós temos para atuar, seja ela na área da educação, seja ela na área do esporte, na área da saúde, em clínicas e profissionais de diversos campos de atuação. Lucas, primeiro, parabéns pela sua brilhante apresentação. Muito da sua fala vai de encontro com as dos nossos professores, então isso é bacana, né? A gente vem reforçando muito do que você falou nas nossas aulas, em diversas disciplinas, então isso é muito bacana, ver que temos formações diferentes, né? Eu fiz minha graduação em um local, você fez em outro, eu fiz meu mestrado, meu doutorado em outra universidade, você em outra, e aí a gente encontra e vê que o perfil e que a linha de raciocínio, que o caminho é esse, independente das universidades aí, dos diferentes professores, né, conhecimentos, a gente observa que o caminho, ele é único, né? Uhum. E é possível, né? Então, eu acho que muito, muito bacana ouvir de você. Então, parabéns. E tenho uma notícia para você. Tem uma enxurrada de perguntas para você, mas você já deixou aí o seu Instagram. Então, eu selecionei algumas. São muitas perguntas parecidas. Eu dividi em blocos, tá? Para a gente não estender muito. E já deixo para os alunos aí entrar em contato com você. Eu sei que você é uma pessoa, né, aberta aí, o pessoal pode mandar mensagem, entra lá no seu Instagram, te segue lá, manda as dúvidas lá, que eu tenho certeza que você está aberta aí para os nossos alunos. Então, pessoal, se eu não conseguir atender aqui a todos vocês, tá, eu acredito, tentei formular algo aqui que dê para a gente atender todos aí, tá bom? Sim. E aí, Lucas, o primeiro bloco aqui que eu separei foi sobre a pandemia, né, que teve muitas perguntas aí, muitas dúvidas sobre a pandemia. Então, de uma forma geral aí, eu vou juntar tudo e você já, na sua fala, você já consegue colocar bastante coisa. Primeiro, né, em momentos de pandemia, quais foram os desafios do profissional, seja na linha da licenciatura, seja na linha do bacharelado, e a questão que teve que vir à tona, né, que é a questão da vacinação. Se a gente está aí, o que você pensa na pandemia? A gente está sendo mais valorizado, menos valorizado? E aí vem a vacinação, que não, em alguns estados não foram incluídos aí o profissional de educação física como grupo prioritário, então isso gerou muita discussão, né, na nossa área. Pegando a pandemia,
né, no contexto geral aí? O que você tem para falar para nós? Bom, primeiro os desafios, né? Primeiro o desafio que foi mais comum para quem trabalhou na área do bacharelado, porque a ferramenta de trabalho de grande maioria dos profissionais de academias foi, de certa forma, fechada, né? As academias foram fechadas. E grandes profissionais tiveram que se reinventar no sentido de ter que adquirir materiais para poder montar academias no porta-malas do seu carro, ou aqueles que tiveram que, de certa forma, montar um estúdio de funcional na praça, ao ar livre. Então, o grande desafio dentro da pandemia, nesse sentido, falando de área de bacharelado, foi você criar uma academia portátil, digamos, né? Para poder atender os seus clientes, né, nas suas residências, em praças, enfim. Mas é possível, né? Eu digo que não foi possível, inclusive tem muitos clientes meus que não voltaram para a academia até hoje. Não vão voltar. Não vão voltar porque ficaram muito felizes com os resultados que eles tiveram dentro do treinamento em casa. Inclusive teve aluno meu que até teve mais resultados treinando em casa do que indo para a academia, pela questão da frequência. Na academia ele sempre fala, o professor, não vou hoje. Aconteceu um imprevisto, aí quando eu chego na casa dele não tem como escapar, ele não escapa de mim. Então, eles tiveram melhores resultados. E na escola, infelizmente, quando falamos escola pública, né, devido às dificuldades da grande maioria das crianças não ter condições, não ter um computador em casa para poder assistir aulas, e então, com a criação dos cadernos das redes estaduais de ensino, dificultou, às vezes, até o acesso para as crianças, né? Então, no sistema público, ele foi mais prejudicado justamente por isso, diferente do sistema particular de ensino, seja ele da educação básica, infantil, superior, que grande parte das pessoas tem um acesso, ou pelo menos tinha um smartphone para assistir às aulas remotas em casa. Eu falo porque, por exemplo, eu trabalho em uma instituição de ensino que a maioria era de cidades circunvizinhas, e eles tiveram esse problema de acesso de internet. Então, o que limitava, às vezes, era o acesso à internet, não o próprio telefone, para poder acessar uma aula de boa qualidade, porque, às vezes, a internet oscilava muito e ficava travando para assistir a aula. Então, essa questão das dificuldades que nós encontramos na pandemia, às vezes é não ter a ferramenta de trabalho para atuar, que seria a academia, e muitas das vezes as crianças não terem condições, às vezes de comprar o material, porque elas tinham que imprimir o conteúdo para poder estudar em casa, e às vezes o pai também não tinha condições de ensinar o filho, porque de certa forma, parte do papel de educação, de tirar as dúvidas, de esclarecer as dificuldades para as crianças, foi transferida para os pais, na rede pública. Muito bem. Aí, pulando para as redes sociais, né? Você comentou aí na sua fala, a gente sabe que é importante. O Lucas é um blogueiro aí, né? Porque ele está em mais de 10 mil seguidores, então ele vai saber falar bastante dessa questão da rede social. Sim. Que é a importância das redes sociais para o profissional de educação física? Hoje eu falo que é um pilar da profissão, porque você consegue entrar na casa das pessoas, de certa forma, sem pedir licença, né? E você tem uma grande responsabilidade do que você coloca, né? Você tem que trazer informação de qualidade, ao mesmo tempo não ser muito sério, porque eu tenho uma dificuldade de ser um pouco mais extrovertido na rede social. Então, eu tenho quebrado um pouco esse gelo, então é importante, porque eu tenho que saber dosar o que é ciência, o que no meu caso especificamente, o que ainda pesquiso, sou pesquisador, professor e personal, o que é ciência, o que é para as pessoas comuns, tentar transferir conceitos difíceis para a forma que as pessoas entendam, e ao mesmo tempo não ser um cara chato, né? Sério, na rede social, tentar chamar a atenção das pessoas. Então, o que vocês têm que entender, pessoal, é que para você conseguir crescer dentro da profissão, pensando em rede social, o que você tem que ser? Você tem que ter algo de valor para as pessoas, e esse algo de valor, muitas das vezes, é uma aula que você dá, é um direct que você responde para a pessoa,
Muitas das vezes você está lá com a sua caixinha direct lotada e você não responde. Um comentário que a pessoa bate uma palma, você comenta, vai lá e escreve. É aquilo que eu falei. Pessoas compram e seguem pessoas, né? Então, dentro das redes sociais, o grande pilar nosso, de qualquer profissão, os médicos passaram a fazer isso agora, porque eles sentiram a necessidade, eles também sentiram uma redução de atendimento, porque muitas pessoas deixaram de ir ao hospital para consulta de rotina com medo da doença, do Covid-19. Então, para nós, o que é importante é você saber entender o outro. De que forma que você entende o outro? Dando ouvido para ela, né? Colocar algo para ela poder te dar uma resposta, você responder uma chamada, responder um direct, mandar um vídeo para ela, tirando dúvida, ela abre uma caixinha de pergunta, a pessoa às vezes tem medo, tem receio de perguntar. Aí eu passei a perceber, a partir do momento que eu coloquei um ar mais leve no Instagram, as pessoas se sentiram mais à vontade. Então, seja você mesmo, né? Dentro da rede social, desde que com responsabilidade, respeito, né? Porque nós somos profissionais de saúde, temos a nossa de saúde, educação, somos profissionais de ensino superior, diferente do pessoal que atua até mesmo dentro da rede social com o exercício legal da profissão. Pessoas que são não profissionais e prescrevem exercício dentro da rede social. E até o que você está falando, Lucas, o que eu percebi na pandemia, os profissionais começaram a utilizar bastante as redes sociais e muitas pessoas sedentárias começaram a praticar atividade física na pandemia, como você falou, não na academia, mas em casa. Então, tem muitos relatos aí de quem sempre foi sedentário, está 1 ano treinando com um profissional e descobriu esse profissional por meio dos vídeos, das lives. Então, como você colocou, é saber usar. Né? Então, quem soube, quem está sabendo nos dias atuais, no momento que a gente está vivendo, eu acho que só tem a acrescentar mesmo, né? A ganhar. Então, eu sei de muitos profissionais aí que ganharam alunos na pandemia, né? Por mais que a ideia é perder aluno, justamente as academias fechadas, os decretos, tem histórias também de profissionais que conseguiram aí, ganhar bastante aluno, né? Isso. E aí tem, para a gente finalizando, eu juntei aqui, porque tem uma pergunta falando que antigamente o aluno ele preocupava mais com a estética, que hoje já procura mais a promoção da saúde. Aí uma outra pergunta quer saber como é a atuação do profissional dos dias atuais. E uma outra é como você vê o profissional daqui 10, 20 anos. Então, pegando o passado aí, com os dias atuais, e o que você projeta para o futuro aí na nossa profissão. Uma por partes, vamos já, né, a parte de estética, né? Estética eu percebo que cada vez mais, né, ela é um campo de atuação, porque ela era muito atrelada ao fisiculturismo, né, aos atletas de fisiculturismo que visavam cortes mais profundos, devido à competição, né, cortes mais profundos, uma definição muscular melhor, mais aparente. E cada vez mais eu percebo dentro das academias hoje, somente mulheres, né, buscando essa estética, buscando um quadríceps bem marcado, um oblíquo bem marcado, enfim. E é uma tendência, né, que caiu no meio da pandemia e vai continuar, eu acredito, por um tempo, que as mulheres estão antes de um corpo mais feminino, né, com silhueta mais feminina. Hoje eu vejo a academia com mulheres com um corpo masculinizado, enfim. Então, é uma tendência que a estética, ela cresceu dentro da nossa profissão. E só que, na mesma direção, a saúde cresceu. Porque, por exemplo, até nos meus alunos de personal, tem alunos que durante a pandemia começaram a treinar comigo, perderam 16, 17 quilos. Hoje eu não uso mais medicamento de pressão alta, hipertensão. Já o médico retirou o medicamento. Então, o quesito saúde é agregar anos à vida, né? Daqui a pouco tem gente querendo ver o filho crescer e ver os netos crescerem, né? Então, é aquela situação em que ambas as situações cresceram nesse meio, deixou de lado um pouco mais o quesito treinar
né, digamos, marombeiro fisiculturista de academia, mas não. Hoje pessoas, digamos, pessoas que são comuns, né, estão buscando essa estética bem próxima de um fisiculturista, né? Então, a nossa profissão, como que nós veríamos ela daqui 10, 20 anos? Eu acredito que é uma profissão bem versátil, uma profissão que, de certa forma, vai entender melhor o seu público. Por quê? Porque cada vez mais nós entendemos que nós somos profissionais que têm um papel importante na vida das pessoas. Às vezes a pessoa nos contrata simplesmente para estar acompanhando, tá? Para poder ouvir, ser escutada, né? Então, assim, a carência que nós vemos nos dias atuais é cada vez maior. Então, nossa profissão é uma profissão cada vez mais versátil nos próximos anos. Eu acredito que esse papel do profissional de educação física no ambiente, no mundo digital, vai crescer, não há tendência para crescer, em programas de treinamento, plataformas, enfim. E, Lucas, eu falei que era a última, mas é porque tem mais algumas aqui, essa é interessante. Sim. Tem muita gente que está quase finalizando o curso, né? Vai se tornar um recém-formado em breve, e as dúvidas são: quais as dificuldades, na verdade a pergunta é, quais as dificuldades que você teve no início, né, quando você começou a atuar aí no mercado de trabalho? Quais as dificuldades que você teve e como você conseguiu ir superando aí e hoje ser o grande profissional que você é? No começo, no quarto ano, no bacharelado de educação física, eu tinha um estágio obrigatório em diversas áreas. E no oitavo período eu fiz o estágio na Academia Equilíbrio, que hoje está fechada aqui em Patos. Se não me engano, tem uma filial no PTC, até hoje, do Nelson. E lá eu fiquei, né? O Nelson gostou do meu trabalho, me contratou para a sala de musculação, abriu a sala de avaliação para mim. Eu lembro que na época eu fui de imediato, fui cursar a especialização. E eu paguei a minha especialização com avaliação física, fazendo avaliação física. E achei tão interessante que as dificuldades vão aparecer, mas eu acredito que quando você coloca tem clareza do que você quer, você consegue. E de imediato fiz a especialização, resolvi fazer mestrado na Universidade Federal de Uberlândia. Aí eu me lembro que eu tinha prestado, não me lembro o ano, há tanto tempo, já estou ficando caduco já, e aí prestei e não passei. Fui para o UFTM, de imediato, lá eu passei como especial, e resolvi, não quero na UFTM, era um mestrado em Educação Física, eu queria fazer mestrado em Ciências da Saúde. Justamente pelas escolhas que eu tive no curso, que eu tinha uma vivência voltada para o esporte, eu entrei na Educação Física pensando em me tornar treinador de futebol. E com as disciplinas que foram aparecendo no curso, Fisiologia do Exercício, Treinamento, Musculação, a minha atividade física da promoção de saúde foi mudando minha visão. Até mesmo na época, minha mãe, ela era hipertensa e me chamou muita atenção. Inclusive o Gilson está aqui, foi meu orientador do TCC na época. E nós avaliamos a concepção de atividade física em pacientes hipertensos, em unidade de saúde. E isso mudou a minha visão em relação à educação física. Eu queria estudar ciência da saúde. Na época, eu viajava de ônibus para Uberlândia, trabalhava em uma academia, pegava a madrugada, o grupo de estudo era à noite, pegava aquele ônibus da madrugada para voltar para Patos, das 10, se não me engano, e chegava de madrugada em Patos para acordar cedo para trabalhar no dia seguinte na academia, e o período da tarde na prefeitura, na atenção básica, uma loucura. Então, essas dificuldades que foram aparecendo de logística, depois foi ficando um pouco mais fácil, às vezes tinha que ir para Uberlândia 2 vezes por semana, no mestrado, quando eu fui aprovado como regular, e trabalhava na instituição de ensino no Noroeste de Minas, então aquela Uberlândia, Patos, a 200 quilômetros de Patos, ou seja, andava 700 quilômetros no dia. Então as dificuldades apareciam, mas assim, quando você tem clareza do que você quer de verdade, a oportunidade aparece e você consegue agarrar ela. Então assim, as principais dificuldades que eu tive foram justamente a questão da logística, né, que eu encontrei para o meu objetivo de vida na época, porque eu estava a 200 quilômetros de uma instituição federal e não tinha mestrado próximo particular, tinha próximo em Franca, e na época eu trabalhava, ganhava pouco na época, porque eu era instrutor de musculação, enfim, não tinha condições de ir para Franca fazer um mestrado, e a federal mais próxima era Uberlândia,
depois o FTM, né? Então, assim, a logística me dificultou, mas com clareza eu consegui chegar onde eu queria. Ô Lucas, agora sim, para finalizar, você colocou muita importância aí das disciplinas que você teve no curso, do TCC, do estágio. Se você puder deixar uma mensagem para os nossos alunos que estão na graduação, né, que estão cursando, que estão passando pelo mesmo que eu passei, você, o professor Gilson, todos os professores, qual mensagem você deixaria para eles, para que no futuro eles tenham aí um diferencial, que eles tenham sucesso? Hoje, como alunos, né? Que mensagem você poderia passar para eles? Primeiro, se entreguem de fato ao processo. Não existe meio termo na vida. Ou você é, ou você não é. Se você está no curso, se você escolheu cursar Educação Física, né, independente de qual curso seja, fosse enfermagem, medicina, enfim, se entreguem ao processo. E quando você se entrega a um processo, você está 100% presente. E se você pretende atuar na área da saúde, pensa em trabalhar no ambiente de clínica, no ambiente de saúde pública, valorize as disciplinas da área da saúde que são as mais pesadas, que eu digo, né, bioquímica, né, fisiologia do exercício, fisiologia humana, anatomia, né, porque elas vão ser base para vocês trabalharem, porque você vai ter que entender de exame, você vai ter que entender interpretar um laudo, um resultado de exame para poder prescrever o treinamento. Vai ter que entender de farmacologia para poder ver a interação medicamentosa com o exercício. Então, valorize cada minuto que você tem da graduação e fora da graduação também, porque estudar nunca é o bastante. Nunca, nunca. Muito bem. Antes de eu passar a palavra para o professor Gilson, né, que ele vai fazer as considerações finais aí do nosso encontro, eu gostaria de agradecer, Lucas, muito obrigado, viu? Muito brilhante aí sua participação com a gente, acrescentou muito, eu tenho certeza, para todos os nossos alunos, os professores, para o curso. Então, você é sempre bem-vindo à instituição e a gente espera ter você mais com a gente aí, né, nos próximos eventos, e você pode também contar com a gente aí sempre, tá bom? Muito obrigada. E Gilson, passo a palavra para você. Pessoal, boa noite. Eu vou tirar a máscara aqui. Professor Lucas Tadeu, excelente palestra, grande fala, muita sabedoria nessa fala sua. Eu fico muito feliz de saber que você, né, teve seu berço da educação física aqui no Unipam e está virando um monstro, né, nessa sabedoria, nesse conhecimento. E na gentileza também em poder nos atender, né, atender o curso de Educação Física, atender nossos alunos que estão na formação, né, que estão trilhando o mesmo caminho que você trilhou, porque, como você disse agora há pouco, né, não tem caminhada fácil, né, na verdade, o caminho do sucesso, ele é árduo, né, e a gente encontra muitos espinhos, muitas dificuldades, muitas pessoas que vão tentar te desanimar, vai dizer isso não vai dar certo, mas cada um, e eu deixo isso aí para os nossos alunos, né, futuros profissionais de educação física, dizer o seguinte, desde 1998, né, quando foi promulgada a lei, né, que certificou essa profissão, né, de profissional de educação física, portanto, a gente já tem 23 anos, e que a profissão, né, ela ganhou muito espaço na área da saúde, e ainda tem muito para ganhar, como você disse aí. Hoje a gente tem o Conselho Regional de Educação Física, junto com o Conselho de Medicina, gente, o Conselho, né, na verdade, o Conselho Federal de Educação Física, né, junto com o Conselho Federal de Medicina, são os dois conselhos mais atuantes, só para a gente ter uma noção, tamanha o trabalho que os conselhos têm feito, da educação física, principalmente o nosso, tem feito, né, que hoje a gente tem uma influência muito grande, né, não só dentro do mercado da área do profissional de educação física, mas no MEC, né, no Ministério da Educação e Cultura,
pela ação que tem, no sentido de valorizar o profissional de educação física, né? Quer dizer, valorizar o que os profissionais, o que nós fazemos na sociedade, na comunidade, a importância que nós temos na área da saúde, né? E ter a confiança, né, que a gente trilha o caminho certo, que a nossa profissão é uma profissão que vai nos trazer que nos traz, né, felicidade, que trará felicidade a todos os nossos alunos, os nossos egressos, e está acontecendo com você, tá, gente? Então, a gente tem que ter essa certeza, que a nossa profissão é foda, tá? É isso aí, professor Lucas Tadeu? Isso mesmo, né? Com certeza, Gilson, isso mesmo. Nós somos diferenciados. Somos, com certeza, pessoal, e vamos acreditar nisso, inclusive nas escolas, né, não só nas academias, como personal, enfim, clubes, mas nas escolas também, na área de educação, cada vez mais, né, a BNCC, inclusive, né, ela tem um espaço muito grande exatamente para enfatizar a importância do profissional de educação física nas escolas, tá? E essa valorização só tende a aumentar com um trabalho bem feito que nós fazemos a cada dia, tá, gente? Eu quero deixar isso aí bem marcado, porque a gente tem que ter muito orgulho da nossa profissão, tá? Com certeza. Beleza. Você gostaria de deixar umas palavras finais aí, professor Lucas Tadeu? Eu falo, quando profissão, né, tem uma fala, se não me engano, é Confúcio, né, sobre o trabalho, né, se você gosta do que faz, você não trabalha no dia de sua vida, né, e eu tenho o maior prazer, meus alunos de personal, de faculdade, até dizem que conseguem ver o sorriso no meu rosto atrás da máscara enquanto eu estou trabalhando, né, porque eu tenho felicidade no que eu faço, às vezes um pouco de terrorismo também como personal, né, mas faz parte do processo às vezes, mas se você está feliz com o que você faz, né, você com certeza vai ser bem-sucedido na sua área específica, e se você se entrega ao processo de verdade, se compromete com a sua área, com o seu estudo, você com certeza tem bons resultados. É isso aí. Professora Luciana, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, né, deixo a palavra final para a professora Luciana, mas todos os nossos alunos, tá, e vamos comemorar, dia 1º de setembro, né, o dia do profissional de educação física, mas nós antecipamos essa data pela logística, pela facilidade de logística, tá, mas vamos comemorar a semana toda, tá certo, pessoal? Obrigado a todos. Muito bem, pessoal, então muito obrigada aí para todos, né, a presença de vocês, os nossos professores, os alunos, os convidados aí do Lucas, o Lucas estava transmitindo aí, então tem bastante gente nos vendo agora, então, parabéns para nós, profissionais de educação física, né, que bom que a gente fez essa escolha e que a gente está aos pouquinhos fazendo essa diferença aí na vida das pessoas, né, levando saúde, qualidade de vida para toda uma sociedade. Então, também sou muito feliz no que eu faço. O Gilson, né, todo o nosso colegiado, a gente costuma dizer que é o colegiado mais feliz do Unipan, né, Gilson? É o colegiado que mais trabalha com empolgação, com alegria, e é isso, né? O curso é isso, né? Que bom que a gente pode trabalhar com essa alegria, né? E com alegria e levando o que tem que ser levado para as pessoas. Então, muito obrigada, tá, Lucas? Obrigada a todos aí pela presença. E, Ali, obrigada aí pela transmissão. Muito gentil, viu? Sempre. Muito obrigada. Gilson, obrigada também. E eu desejo uma boa noite para todos. Até uma próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau.